Ele olha para os seus camaradas e diz: seus soldados, vira a carruagem, vamos voltar na casa do profeta. Quando ele volta, o profeta já está lá de pé. O profeta olha para ele: e aí? Joinha, está curado? Restaurado? Estou, profeta. Estou abençoado. Escute, profeta. Quando eu saí lá da minha terra, eu trouxe algumas especiárias. Eu trouxe aí ouro, prata, maquiagem que está lotada. Trouxe para você. O profeta deu uma olhada e disse assim: não me vendo, meu filho. A honra e a glória dele. Eu não me vendo e não negocio. Pode virar jeguinha aí e levar de volta. Não preciso disso aí não. Deus tem me sustentado até aqui. Para que eu vou me vender? Pode ir embora, pode levar de volta. Leva de volta. Aí o aprendiz de profeta, o aprendiz de diácono, dá uma olhadinha assim com o rabo do olho. A oportunidade de nós mudar de vida. Será que o profeta não sabe que a escola do profeta está passando por uma fase difícil que precisa de investimento? Canteiro. Eu não acredito que ele vai rejeitar. E na mão está indo. Na mão está indo, o ouro e a prata também está indo embora. Aí ele viu que o profeta entrou para dentro. Eliseu foi fazer os seus afazeres. Dá uma olhada, a porta está fechada, ninguém está vendo. Vou dar uma corrida agora. Ó. Sai correndo atrás de quem? Atrás de Naamã. Alcance Naamã. Rapaz, correndo. Ainda bem que você, senhor. Fala, aguenta aí, deixa eu tomar fogo. Escute. O homem lá se arrependeu. É mesmo? Arrependeu. É para o senhor me dar o ouro, a prata, para levar de volta para ele. Aí ficou sem gasto de receber da sua mão. Você pode me dar para eu levar para ele? Eu trouxe para ele mesmo. Toma, pega, leva. Pode levar. Trouxe para isso. O aprendiz de profeta chega lá. Quando ele chega lá, o homem de Deus está de pé na porta da casa, na entrada da casa. Você foste aonde não era para ir. Você pegou o que não era para pegar. Você tocou onde não era para tocar. Quando tu viu o teu olho, o rapaz desejou. Quando tu viu o rapaz, na hora, já entrou no coração, germinou, plantou, nasceu. E já deu fruto rápido, já trouxe. Estou triste com você, Jazi. O nome de Jazi significa tudo aquilo que vê cobiça. Você cobiçou. Olha para quem do seu lado e diga: tira o olho do que é meu. Não, diga de novo: tira o olho do que é meu. Você desejou. Só que você desejou as coisas boas que ele trouxe. Mas você esqueceu que ele também trouxe a lepra. Vai ficar com uma lepra. Só sabe, né? Já está aqui. Olha aí, Deus. Bom. Lepra! Sai do Jordão! Vem cá! Toma a mão da casa! Entra em Jazi! Toma! Pega o ouro, fica famoso. Pega a prata, fica famoso. Mas leva também a lepra. Tá? E a profundeza dos quintos do inferno também te espera. Leva. Irmãos, uma vez limpo, não volta a se sujar novamente. Uma vez liberto das rodinhas de fofoca, não volta a sentar nela. Uma vez limpo de novelas nojentas, não volta a sentar na frente do sofá para ver as novelas nojentas. Eu amei o Brasil perder. Eu queria que vocês de 30-0. Amei, 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 amei. Minha esposa teve hora que ela falou: credo, para, rapaz, você nem parece brasileiro. Eu falei: eu não sou brasileiro mesmo, eu sou terráqueo celestiano, eu sou da pátria celestial.
camisa amarela, poder colocar. Nossa, eu vou comprar aquele, né? Como é que é bambuzela? Vou comprar esse trem. Tá todo mundo, namora, vou comprar. Uma oferta aqui na igreja, mas dinheiro para comprar camisa, para comprar bambuzela, corneta, comprou. Quem feito quebrou a cara. Toma, quarto lugar, toma! E o último time ainda teve pena ainda, que dá para fazer um monte, que eles respeitaram. Peneira furada! Toma, você vai pegar a lepra dele. Leva contigo. Uma vez liberta, minha irmã, por favor. Honre aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Honre aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Foge das mesinhas. Foge desse crente fofoqueiro, linguarudo, ruim. Foge dele. Sai fora desse camarada que só fica falando mal, né? Só fica falando mal do pastor, do missionário, só fica apontando, né? Pra ajudar não vem, mas pra apontar, meu irmão, tem um monte aí. Foge dele! Pega ele, Deus! Eu não falei nada não, Deus! Tem um monte, ó. Tem um monte. Foge. Cai fora. Olha pra mim, entenda o negócio. Eu não sou de casa, a casa aqui é minha. É do meu pai. Acabou o papo. Sou filho dele. Tu também é. É por isso que você está pensando que não está apanhando. Não, a costa do negão aqui está arrebentada, mas é bom. Você está entendendo, irmão? Foge das aparências mundanas. Foge da fofoca facebookana. Foge da fofoca zaipana, do zap, é isso, trem. Foge. Cai fora disso aí. Foge. Não é? Isso aí mesmo. Foge disso aí. Viu? Foge. Você está entendendo? Está entendendo, irmão? Foge desse olhar altivo. Foge do desejo carnal. Deixa de desejar aquilo que não te pertence. Deixa de ser zoiudo. Secando. Passa a pessoa na rua, ela está disfarçada. Louco para tudo isso. Não? Quanta saúde. Sai fora, carnudo. Sai fora, carnificina. Deus, por esses últimos dias, tem uma igreja consagrada, irmão. Uma igreja não leprosa, mas uma igreja que nem do leproso. Mas quando chegar aqui, irmão, ele vai encontrar a cura, a restauração, a palavra, a santificação, a glória, o poder, a autoridade. Esse dia eu estava vendo um amigo meu pregar. Eu amo ele. Apaixonado eu sou pela minha esposa, mas eu amo esse cara. Falei, que palavra, meu Deus. De repente, atrás dele assim, eu vi 2 pinos de cocaína. Falei, que diabo é isso aí? Falei, eu não quero ver isso. De novo. Baixei a cabeça e continuei vendo. Falei, será que ninguém está vendo isso aí? Quando foi hoje a notícia. Vocês conhecem ele. Pastor Paulo Marcelo dos Gideões. Hoje estourou a notícia. Invadiram a casa dele, pegaram um monte de pino de cocaína. Pegaram um monte de arma associada ao tráfico. Pregando para ele. Satanás não está brincando. O diabo está fazendo o seu rodízio. Aí eu entendo que Malaquias disse: então vereis a diferença entre o justo e o iníquo, entre aquele que serve e aquele que não serve. A hora é agora, irmão. A hora é agora, irmão. Deixa de ser cara de pau, cara pelada, e parar de estar brincando com as coisas de Deus. Deus está colocando o sinal vermelho. Pare! Não
crente aí, meu irmão, ruim. Fica esse crente aí dando mau testemunho. Fica essa pessoa aí, meu irmão, que os outros não vêm para a igreja porque fez você aqui, aleluia, glória. Mas quando sai da rua, a sua boca é um túmulo, é um cemitério cheio de carne ficina, fedida, fedorenta. Deus está dizendo: eu quero lavado hoje aqui, eu quero te lavar hoje aqui, eu quero te lavar hoje aqui. Que palavra é essa, pastor? Credo.